Oi, tudo bem? Então, tô de volta aqui para parte 2 desse vídeo de como construir um site do zero em WordPress. Já perdi um tempinho aqui, olhei umas referências, no final, a que a gente acabou vendo no último vídeo foi a que eu escolhi para a gente seguir como referência. A gente não vai copiar isso aqui, lembrando, nós vamos seguir de referência. Então eu quero poder olhar e falar, pô, bacana isso aqui, quero reproduzir isso aqui é bacana, esses números, quero reproduzir, o botão aqui tem um fadezinho, bacana, legal, vou. Então, entendeu? É referência. Referência não é cópia. Isso aqui eu deixei aberto também porque eu gostei bastante de como que isso aqui é exibido. E acho que vai funcionar muito bem para nós na parte de postagem de blog. Isso aqui funciona bem para mim. Então, dito isso, cara, nós temos a copy que já foi construída no último vídeo. Nós temos aqui as referências e nós temos aqui como é que funciona a estrutura de um site. Fechou? Então agora a gente vai começar a construir. A gente volta lá para o nosso painel do WordPress e vamos aqui em páginas, vamos em todas as páginas. Aqui já tem até um rascunho que eu vou criar um novo, tá? Não vou seguir esse aqui, porque ele cria automático quando a gente instala o Hello Elementor. Não vou segui-lo. Então eu vou construir mesmo do zero. Então eu vou adicionar uma página nova. Ó, ele me aparece isso aqui e a gente já fica tipo, nossa, meu Deus, o que a gente faz agora? Primeira coisa, eu vou nomear essa página como Home, tá? Bom, nessa página a gente tem aqui, isso aqui é só a parte de edição básica, tá? Quando a gente já tem um tema instalado, a gente pode simplesmente só começar a colocar informações aqui, ó. E aí, se o tema tá instalado, se o tema é bonitinho, se o tema já funcionou bem, se você contratou um programador para fazer, só coloca as informações aqui que já vai automático para dentro do tema construído. No caso, nós vamos construir do zero. Então, como eu normalmente faço, estou mostrando como eu faço, certo? Nomeei aqui como Home, porque esse aqui vai ser a nossa página Home. Na parte direita, a gente tem aqui status, publicado, slug, autor, modelo, discussão, fechado e ascendente. Vamos em modelo. Por quê? Cliquei em modelo aqui, eu vou na parte de modelo padrão e eu vou colocar como tela do Elementor. Então vou colocar tela do Elementor, vou fechar aqui, ó, já mudou tela do Elementor. Eu vou clicar em editar com Elementor aqui em cima. Calma, eu vou botar em cancelar. Primeiro eu preciso clicar aqui em publicar para poder salvar essa parte aqui do tela do Elementor, senão ele não salva, certo? Então vou publicar. Ó, ele demora um pouquinho, tá publicando, publicou. Ele me pergunta se eu quero ver a página, agora não, agora sim eu vou clicar em editar com o Elementor. Ele começa a carregar o Elementor e estamos na nossa primeira visualização do Elementor. Estamos usando o Elementor Free, não vou utilizar o pago nesse tutorial. O pago libera muito mais recurso, é muito melhor. Mas não necessariamente a gente vai ter dinheiro para pagar o Elementor Pro. O Elementor Pro normalmente custa mais dinheiro, ele é mais caro, certo? Então, vamos começar a construir aqui. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa definir as seções. Dito isso, a gente vai começar olhando a nossa colinha e a gente vai pegar aqui as seções. Não vamos construir o cabeçalho ainda. Por quê? Porque o cabeçalho ele vai ser construído de outra forma. Tanto o cabeçalho quanto o rodapé, eles são construídos de outra forma para ficar no site inteiro. Caso você tenha páginas adicionais depois, precisa ser adicionado manualmente nessas outras páginas, esse tipo de cabeçalho e rodapé. Então, para deixar padrão, para que ele apareça em todas as páginas, a gente vai fazer de outro jeito depois. Por enquanto, o que a gente vai fazer é, vamos fazer a primeira seção, tá? Eu vou clicar aqui, ó. Aparece arraste o widget aqui, eu vou clicar no mais. E aí tem Flexbox e grade. O que é isso aqui? A gente tem tanto Flexbox para escolher uma caixa personalizada. Tá vendo que ele separa as seções para mim? E tanto grade, então ele monta como uma grade isso aqui para mim. No momento eu vou utilizar como Flexbox e eu vou selecionar esse aqui que é duplo, porque eu quero que ele seja duplo, certo? Então de um lado eu vou colocar uma imagem, do outro eu vou colocar como está na nossa referência aqui, ó, é uma imagem e aqui os textos, certo? Bom, eu esqueci de falar sobre o layout do Elementor, vamos lá então. Primeiro, na parte esquerda nós temos, ó, vou clicar, deixa eu
fechar isso aqui, ó, na parte esquerda do elemento, a gente tem todos os elementos que o Elementor consegue colocar. E lembra que a gente adicionou alguns outros plugins, como o Rap Addons, sei lá o que, não sei o que Addons. Aqui a gente tem, cadê? Ó, o Royal Addons. Ele já separa aqui o Premium para mim e tal. Então a gente tem o Royal Addons, onde ele coloca muitos mais elementos para a gente poder trabalhar aqui, ó, com uma porrada de coisa para a gente mexer. E a gente tem o Essential Addons, que também faz esse trabalho de adicionar um monte de elementos aqui para nós. Ou seja, com isso aqui a gente teoricamente não precisa do Elementor Pro. O Elementor Pro ele vai ser para sites mais complexos, empresas maiores que precisam realmente ter as coisas licenciadas, certo? Aqui nós temos, por exemplo, no Pro, busca, portfólio, posts, esse tipo de coisa. Talvez a gente consiga utilizando esses outros addons que a gente adicionou aqui. Mas a gente tem aqui muitos elementos. E cara, é aquilo, é clicar, arrastar para a tela e editar o elemento, sem mistério nenhum. Então vamos lá, eu vou criar uma Flexbox aqui com dois lados, beleza? Dito isso, como é que eu vou deixar para fazer que nem na referência aqui? Tá vendo que tem esse quadrado arredondadinho nos cantos? Bom, quando você cria uma seção, ela te mostra aqui um maisinho para adicionar um container. Então você pode adicionar um novo aqui. Tem aqui os 6 pontinhos para editar ele. Então quando você... Vou criar um outro aqui, ó. Ó, cliquei nesse. Aí tem toda a parte de customização dele aqui. Cliquei nos 6 pontinhos do outro, ele muda para o outro, para começar a personalizar ele. E no xizinho a gente só deleta. Então a gente tem esse tipo de edição aqui da seção. Dito isso, a seção ela é composta por 2 containers aqui. Aqui eu escolhi, né? Porque se você escolher outra aqui, ó, digamos essa aqui, ela vai ter 4 seções, 4 containers. Cada container também tem a sua própria customização individual. A gente vai ter, então, 2 containers aqui para começar a mexer. Como que a gente faz esse efeito aqui de redondinho? Bom, eu vou começar construindo aqui e aí vocês vão vendo na prática. E, cara, é aquilo. Depois que você instalou o WordPress, instalou os plugins, é entrar aqui e começar a brincar com essas coisas aqui. Perde uma tarde aqui e vai tentando ir mexendo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem na parte esquerda, onde a gente tinha, tem aqui o adicionar elemento aqui em cima, né? A gente tem configurações da página, então a gente pode configurar a página inteira, como o URL dela, o título dela. Então, o que é o título dela? É quando você vem aqui, ó, ela vai aparecer como home, tá vendo? Ela aparece como... Opa, meu mouse não tá pegando, deixa eu arrastar pra baixo aqui, ó. Ela aparece como home Távola Redonda Studio, tá vendo? Então, esse tipo de configuração você faz em configuração da página. Então, vai aparecer uma imagem de destaque, quando jogar vai aparecer lá no Google e etc. E aqui a gente tem histórico, a gente consegue voltar às revisões que a gente já fez. Então, por exemplo, eu quero... teve um container adicionado, eu quero voltar nisso aqui. Não, calma aí, deixa eu voltar aqui. Teve o container removido, vou adicionar de volta. Teve mais um removido, ó. Eu consigo ir voltando e desfazendo o meu progresso que eu já tinha feito. Às vezes você deletou um elemento sem querer, é para voltar, enfim, aquela parte ele volta. Ctrl Z também volta, mas aí, de novo, vai para a parte de teclado, cara, você precisa pelo menos saber mexer no computador para fazer isso aqui. Então, não tem como eu te ensinar a mexer num computador. Dito isso, eu vou aqui vou editar isso aqui, né, o primeiro container, e aí a gente quer fazer este efeito redondinho aqui. Então vamos lá, eu vou vir aqui e aí na parte esquerda a gente tem layout, estilo avançado e visibilidade. O que é o avançado? Desculpa, o layout. O layout, ele me pergunta se eu quero flexbox ou grade, que é aquilo que a gente já tinha selecionado anteriormente. Largura do conteúdo pode ser encaixotado ou pode ser em largura total. O que é em largura total? Ele pega toda a largura, aqui ó, toda a largura do seu navegador. Encaixotado, a gente limita o tamanho do navegador. Eu quero limitado, eu vou colocar encaixotado. Por quê?
porque eu sinto que, quando é encaixotado, funciona melhor em alguns certos dispositivos. Tem MacBooks que tem tela diferente, tem Chromebooks que tem uma resolução menor, então precisa ser encaixotado. Eu vou colocar aqui como 1600 a largura deste encaixotado. Ah, desculpa, eu tô com a seleção do... Deixa eu volta, Ctrl Z, tá? Eu vou selecionar aqui nos 6 pontinhos. Vocês viram que mudou aqui, ó? Eu posso, por exemplo, mexer nessa largura de cada uma das caixas. Ao mesmo tempo, eu também posso selecionar essa parte aqui em cima, que é o que eu queria editar de fato, que é o encaixotado 1600. Por que 1600, Arthur? Porque é a resolução mais padrão, onde ele vai funcionar tão bem para, por exemplo, Chromebooks, quanto para monitores de 4K. E isso é muito importante. Responsabilidade. O seu site precisa ser responsivo. Responsividade, desculpa, errei miseravelmente nas palavras, mas responsividade. Responsividade é o quanto que ele se comporta, como ele se comporta em certos dispositivos. Então, ele vai se comportar no Android de um jeito, no iPhone de outro, num tablet de outro. O seu site precisa estar funcional em todos esses, certo? Dito isso, coloquei aqui largura 1600 e agora viu que já aumentou aqui o tamanho da minha área de trabalho? Isso aqui é fundamental. Ok, agora o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui na partezinha do quadradinho do editar container. Eu vou fazer aquele efeito de borda arredondada. Então, na parte de estilo, a gente tem aqui, ó, estilo, plano de fundo, sobreposição de fundo, borda, divisor e alguns daquele addon que a gente colocou, algumas coisinhas extras daquele addon. Eu vou na borda, e aí na borda ele tem aqui, ó, raio da borda. O que é raio da borda? É o tanto que ela vai ficar arredondada. Então, por exemplo, primeiro eu preciso mudar o plano de fundo disso aqui para poder ver, porque tá tudo branco, senão a gente não vai conseguir ver. Então eu vou mudar, deixa eu pegar o meu... Eu vou botar a laranja, que é o meu laranja da tábua redonda. Então eu vou colocar esse laranja e eu vou colocar este outro aqui, ó, também laranja. Então eu vou em estilo, parará. Viu como é tudo muito fluido? Não, cara, não tem mistério, não tem dificuldade. Você precisa querer fazer para as coisas darem certo. E aí entrar aqui e começar a fuçar, mexer. Ó, já deixamos uma seção aqui laranja. Então eu vou vir aqui no cantinho, vou selecionar, vou em borda, eu vou colocar o raio dela. Então eu vou colocar o raio dela em 30 para ver como é que fica. Ó, ele já deixou arredondado. Mas ele deixou arredondado em todas as partes. Eu preciso que nesse meio não fique arredondado. Então eu vou vir aqui, ó, tem o vincular valores entre si, que é o cadeadinho, ele tá linkado, né? Então se eu alterar aqui, ó, se eu alterar um, tá vendo que ele vai alterando todos. Eu não quero que isso aconteça, eu quero personalizar cada lado individual. Então aqui eu acho que é o esquerda, eu vou deixar, não, é o direita, eu vou deixar 0. E o inferior eu vou deixar 0. E aí, tá vendo que agora tá 30. Deixa eu apagar esse zerinho aqui. Tá 30, 0, 0 e 30. Então é 30, 0, 0 e 30. Entendeu? Ele funciona cada um das pontas. Eu vou fazer isso agora no mesmo, só que com o outro lado, né? Então eu vou vir aqui. Eu vou colocar a direita vai ser 30. E o superior... É superior? Não, é o inferior. Isso. É o direita e inferior 30. E agora eu vou publicar aqui, né? Sempre publique para salvar a sua alteração, senão você vai perder a sua alteração. E aí tem pré-visualização pré-visualizar a alteração, onde você consegue clicar aqui e ver em tempo real como é que tá a sua modificação. Ó, tá vendo que ele já ficou redondinho, mas por que ele tá uma linha só? Porque não tem nada aqui dentro. Vamos adicionar alguma coisa. Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar em adicionar, vou colocar um título. Ó, título. Tá aqui o título, vou clicar e vou arrastar aqui pra dentro. Cara, não tem como ser mais fácil do que isso. Vou vir aqui e aí eu vou colocar a minha proposta única de valor aqui. Vou dar um Ctrl C e vou colocar aqui, Ctrl V. Tá vendo aqui que agora já tem o título aqui dentro? Eu vou vir aqui agora em adicionar elemento e eu vou adicionar um parágrafo. Ó, tem um parágrafo aqui. Vou adicionar um parágrafo logo abaixo. E aí vou adicionar essa parte da sub-headline,
que a gente já tem aqui também. A gente já muda essas cores, já muda essas coisas, mas por enquanto vamos uma coisa de cada vez. Esse parágrafo ele é de algum plugin, eu não quero ele, eu quero, acho que é text, o editor de texto. Eu prefiro ele porque eu acho ele um pouquinho melhor, tá? Ele tem muito mais customização do que o outro que não tem. Quando você for colar aqui, ó, não cole na parte branca, venha em código e aí cole aqui dentro o seu texto. Por quê? Porque se a gente vier aqui, por exemplo, ó, em visual e dar um Ctrl V, vai ter aqui o texto, beleza, ó, ele tá formatadinho e tal, mas quando você vem em código, tá vendo que ele tem span, style, fonte 400? Ele tá basicamente setando para sempre esse texto em peso 400. O que é o peso 400? Eu não posso pôr em negrito esse texto. Se eu quiser uma palavra específica, ela não pode ir em negrito. Se eu quiser uma palavra específica, ela não pode ir em itálico. E assim vai. Então, não faça isso, porque senão pode dar problema na configuração do seu site. Então, eu vou apagar aqui, eu vou direto no código e vou dar um Ctrl V. Aqui, agora, a gente começa a customizar a partir disso aqui, depois que ele já está copiado como código, porque daí o código ele está aqui, ó, ele está limpo. Então, eu vou dar um Enter aqui. Eu quero que isso aqui fique com espaçamento, ó, conhecimento gratuito para sempre. Tem um espaçamentinho dele, eu quero que isso aqui fique em negrito, então eu vou selecionar, vou dar um bold. Tá vendo como já vai mudando, já vai dando outra cara? Dito isso, esses títulos eu vou colocar eles todos em branco, então eu venho aqui, vou clicar no título, estilo, vou selecionar aqui o branco, mesma coisa eu vou fazer pro texto, eu quero que isso aqui fique em branco. Ó, já tá ficando mais funcional, cara, eu vou publicar. Vamos dar uma pré-visualização de alteração aqui, para ver como é que ficou. Ó, a gente já tem o texto nascendo aqui. E viu como é tudo muito simples, é tudo muito intuitivo, muito fácil? Mas, de novo, é entrar e começar a mexer, entender e pesquisar aqui para ver o que você pode fazer. Ele tá com esse... Ele tá muito coladinho, então, cara, eu não gostei disso aqui. Eu quero que ele tenha mais espaçamento. Eu vou clicar aqui no container, vou vir em avançado e aqui a gente tem as margens, margem e preenchimento. Cara, eu vou aumentar essa margem aqui para 30. Não, desculpa, não é a margem. Ó, tá vendo? A margem, ela faz na volta do container. O preenchimento, ele é para dentro. Então, vou colocar 30 aqui. Ó, ele já tem mais preenchimento. Então, mas não é 30 que eu quero, eu vou botar 50. Ó, agora ele já tem um pouco mais de espaçamento. Ainda assim, não sei se tá legal. Vou botar 100 para ver. Ó, 100 já fica mais ou menos como eu quero. Sempre publicar, visualizar, vamos ver como é que ficou. Ó, já ficou bem mais bacana. E assim você vai construindo todo o seu site. Eu vou clicar no maisinho aqui e eu vou adicionar um botão. Vou pesquisar aqui por botão, ó, botão clássico do próprio Elementor. Vou adicionar ele aqui. Ele já vem basicamente pronto para mim. Então o que eu vou fazer? Vou botar o saiba mais, que é o meu CTA. O que é um CTA, Arthur? É Call to Action, chamada para ação. Uma chamada para ação é um texto que fale para o usuário fazer uma determinada ação. Então, clique aqui e saiba mais. Isso é um CTA. Se inscreva agora e ganhe grátis um curso. Isso é um CTA. É chamada para ação. Você está dizendo para ele fazer algo. E isso é muito importante. CTAs bem persuasivas, bem... No meu caso, eu tô colocando em Saiba Mais meio que por padrão, só pra gente poder começar a construir. Mas o ideal é que você tenha um CTA muito bem persuasivo, muito bem construído, para que converta cada vez mais a sua página. Certo? Então, vou colocar aqui Saiba Mais. Eu acho que eu vou colocar uma imagem aqui do lado, mas por enquanto vai ficar assim, depois a gente vê. Mas é só para vocês, para dar uma direção para vocês e começar a mostrar como que a gente vai construir esse site, certo? Então isso aqui já é meu cabeçalho, já é a parte de cima do meu site. E já ficou parecido com o que eu gostei de ver aqui, ó. Talvez esse laranja não seja muito o que eu quero, mas aí a gente vai vendo depois e ajustando esses detalhes melhor. Por enquanto, não é sobre isso. Vou clicar aqui no botãozinho Saiba Mais, na parte de editar aqui, ó, ele tem um lapisinho para editar. Sempre clique no botãozinho, tá?
Ó, sempre clique nos botõezinhos, nos cantinhos das coisas, porque senão você pode acabar clicando sem querer, arrastando, e olha, ó, arrastei sem querer aqui, ó. Ó, cliquei e arrastei sem querer. Olha o que ele faz, ele buga tudo. Então, Ctrl Z aqui, sempre clique no lapisinho que é melhor. Dito isso, vamos alterar a cor desse botão aqui para vocês verem. Eu vou em estilo, aqui já tem a parte da cor, ó. Tá vendo que é a mesma cor? Então, eu vou vir aqui e vou colocar o cinza que eu utilizo. Então, ó, deixar ele mais escuro e vou publicar. Por quê? Porque dá contraste. A gente precisa contrastar dentro do nosso site as coisas. Então, talvez isso aqui invertido seja mais bonito, não sei, vamos testar. Ó, vou pegar aqui, ó, a gente tem dentro da seleção de cor, aqui tem a amostragem de cor, né? Ó, apareceu ali embaixo a minha cor e tal, para você clicar. E esse tipo de recurso, cara, é começar a navegar aqui dentro e entender o que você pode ou não usar, tá? Então vou colocar aqui um B, um B, um B. Acho que assim fica um pouquinho mais sóbrio o site de repente. Não sei se eu gosto assim, acho que eu prefiro laranja. Vamos ver. Fica bacana também, E destaca bem o botão laranjão aqui, né? Então, de novo, testar. A gente começou de um jeito, já mudou, e vai mudar cada vez mais, cada vez a gente vai mudando mais. Então, é sobre isso, sabe? É sobre testar, experimentar e ver o que funciona. Eu vou clicar aqui, por exemplo, para mostrar para vocês sobre títulos e textos. Nessa parte de título aqui, ó, cliquei no para editar, eu tenho a parte do conteúdo, então você pode colocar um link, que nem você vai utilizar o Word da vida, que você seleciona um texto, coloca um link, funciona da mesma forma. Eu vou na parte de estilo aqui, ó, a gente tem parte de estilo, tipografia, então tem como mudar o texto. No meu caso eu vou usar Roboto, porque a Roboto é a fonte da minha identidade visual. Mas você pode colocar outra fonte aqui, vamos colocar um Roboto Flex, vou colocar aqui um Rock Salt, ó. Você pode ir colocando e experimentando. Deixa eu voltar aqui para Roboto. Cadê a Roboto? Vou colocar Roboto. Vou publicar aqui, né? Sempre clique em... Cara, sempre salva o seu projeto para não dar problema. Depois acaba faltando luz, falta internet, isso aqui cai, porque isso aqui é tudo online. Então, se você tivesse internet, isso aqui cai e aí você perdeu toda a alteração. Sempre atualize, sempre. Pegue o costume de sempre clicar em publicar, para você nunca perder a sua construção, o seu progresso, certo? Beleza. A gente já tem aqui basicamente a primeira seção do site. Já tem a primeira seção. Eu quero um pouquinho mais de espaço nessa partezinha branca. Eu quero que isso aqui fique um pouquinho mais para baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou no editar container, ó, sempre pensa na hierarquia das coisas. A gente tem um container, a gente tem uma seção que tem containers dentro, ó, tem 1 e 2 containers dentro, certo? E depois a gente tem os elementos dentro de cada container. Então se eu quero espaçamento na parte branca, a parte branca está por trás dos containers. E o que está por trás dos containers é a seção inteira. Então sempre pensa na hierarquia na hora que for mexer. Se não, cara, eu quero mexer na distância disso aqui. Beleza, você vem aqui, ó. Você vai mexer na distância. Vou botar aqui um superior 10, ó. Beleza, mas bugou o outro. Como é que faz os dois juntos? Vai testando. Aqui no caso, a maneira certa é vir aqui, avançado. Eu vou desvincular isso aqui, né? Então eu vou colocar aqui superior 100 e inferior 100. Ó, deu o distanciamento que eu queria. Vou publicar. Vamos ver como é que ficou. Ó, ele desceu um pouquinho mais, ele tá mais centralizado, já fica mais bonito pra gente visualizar. Digamos que agora, eu vou pegar aqui, por exemplo, uma imagem. Eu quero colocar uma imagem de fundo. Daí, para colocar uma imagem de fundo, eu não posso dar esse espaçamento. Então, eu vou colocar aqui como 0, 0. Precisa daí ser preenchimento. Então, eu vou colocar aqui como 100 e 100. Ele faz a mesma coisa, mas olha a diferença. Se eu venho aqui e faço... Deixa eu vir aqui, eu vou trocar a cor de fundo para vocês verem. Ó. Beleza, troquei a cor de fundo, beleza? Então, se eu venho aqui e vou em avançado e eu edito só na margem, olha o que acontece.
ele desce inteiro a seção. Eu não quero que a seção desça, eu quero que ela expanda. Então, preenchimento e não margem, certo? Então, beleza. Dei o preenchimento aqui. Deixa eu publicar para ver como é que ele tá. Como é que ele fica. Ok, beleza. Ele tá assim no momento. Vamos pensar que eu quero, sei lá, uma imagem. Então, eu vou clicar aqui. Vamos na biblioteca de mídia. Ele não tem mídias ainda, porque eu não subi nenhuma mídia. Mas, ok. Vamos fingir que eu botei uma imagem aqui. Então, eu vou colocar a imagem. Ela vai ser essa corzinha... Vou colocar aqui, assim, ó. Uma cor assim. Beleza. Aí tem uma imagem de fundo desse container. Ou eu posso pegar aqui também. Deixa eu pegar um cursos. Deixa eu apagar aqui, que eu botei um barra no final. Cursos, imagens. Deixa eu vir aqui em ferramentas, vou em tamanho. Eu vou filtrar como grande. Por quê? Porque daí ele me dá só imagens grandes. Então, ó, isso aqui é bacana. Vou pegar essa imagem aqui, ó. Vou clicar, vou salvar a imagem como. Salvar lá dentro do meu computador. Vou vir aqui e vou subir essa imagem. Deixa eu ver onde é que ela tá agora. Tá aqui nos meus downloads. Vou abrir. Beleza, selecionar. Ó, coloquei a imagem de fundo. Mas agora ela tá se repetindo no meu fundo. Isso aqui não é legal. Então a gente tem toda a configuração dela. Eu vou colocar ela posição centro ao centro. Para ela ficar bem centralizada. A parte de repetição eu vou botar para não repetir. Ó, aí ela ficou com as barras brancas na lateral. E tamanho de exibição eu vou colocar como cobertura. Porque daí ele cobre toda a área. E vou publicar. Aí a gente pode ver agora como é que ficou. Vou clicar em visualizar aqui. E pronto, agora a gente tem uma imagem de fundo numa seção com um botão. Bom, isso aqui basicamente já é tudo que você precisa saber para começar a construir um site. Eu vou talvez fracionar isso aqui em mais um vídeo, porque já está dando meia hora, para vocês, né, entenderem e tal. Talvez eu vou construir o site em off e aí depois eu mostro ele para vocês em vídeo. Eu acredito que vai ser isso mesmo, para não ficar muito maçante para vocês verem eu só construindo o site. Mas, cara, enquanto a gente foi montando aqui, já montou basicamente a primeira seção do site. Isso já é incrível, já é muito bacana e a partir disso aqui você já consegue começar a fazer as próximas sessões sozinho. Depois a gente vai fazer um cabeçalho e o rodapé. Talvez eu vou fazer isso num próximo vídeo, ou talvez eu vou ter que fazer realmente uma parte 3, então eu vou mostrar pra vocês como é que faz a parte do cabeçalho e rodapé na parte 3. E é isso, valeu e até o próximo vídeo. Até mais.